seu filho se comporta mal, fica te irritando, faz coisas erradas, tem atitudes estranhas, parecendo que faz somente para te irritar, o que fazer? Vamos falar sobre isso? Muitas crianças têm um conceito de que precisam fazer coisas erradas para chamar a atenção dos pais. Sim, elas muitas vezes erram, fazem coisas que nós ficamos irritados, ficamos bravos, mas é para chamar a atenção. Dois pesquisadores, um psiquiatra chamado Rudolf Dreikurs, me perdoe meu inglês, que meu inglês não é bom, e também o psicólogo Adolf Adler, eles foram pesquisar por que as crianças se comportam de determinada forma. E eles concluíram que mau comportamento é um comportamento que a criança está desencorajada. Ela está chamando a atenção do adulto, ela quer atenção. Dreikurs mesmo disse que uma criança mal comportada é uma criança desencorajada. Então eles constataram que as crianças fazem certas coisas de forma errada para chamar a atenção. E eles classificaram alguns comportamentos como objetivos equivocados que as crianças têm. Eles determinaram que esses objetivos equivocados, quer dizer, a criança pensa que agindo de determinada forma, ela vai ter a atenção daquele adulto. Então eles fizeram uma pesquisa e classificaram como 4 objetivos equivocados do comportamento. Um dos objetivos equivocados é a atenção indevida. A criança ela busca ter a atenção do adulto por ficar chorando, ficar pedindo, ficar todo o tempo ali pedindo atenção e fica falando que não consegue, que não dá conta, que ela precisa da ajuda. Por quê? Que ela pensa na cabecinha dela que se ela for, aquela criança que não falar que não consegue, dizer que não dá conta e chora, ela vai ser atendida, ela vai ter a atenção do adulto. Então essa questão, a criança muitas vezes é aquelas que fala que não quer fazer, que não dá conta de fazer, e ela acaba pedindo para o adulto ajudar, fica sempre querendo a atenção, a ajuda do adulto. Então, ela faz isso porque ela sabe que vai conseguir essa atenção. Ele também classificou outro objetivo equivocado do poder. O poder é aquela criança que geralmente ela quer mandar, ela quer ditar o que vai fazer, ela quer ditar como as coisas têm que ser em casa, o que ela gosta, que tem que ser do jeito dela. Então, é uma forma também dela chamar a atenção para si, para o adulto dar atenção. Então, muitas vezes é aquela criança que fala, não vou comer isso, eu quero comer isso. Não vou fazer isso, eu não vou fazer, você não manda em mim. Geralmente é também por falta de atenção. Muitas vezes a criança está fazendo isso para chamar a atenção. Lembrando, gente, que isso não quer dizer que a criança faz de propósito. Isso é inconsciente. Essa forma de chamar a atenção para si, ela faz inconscientemente. Só que ela reage daquela forma. Outro objetivo equivocado que Dreikurs especificou é sobre a vingança. É aquela criança que muitas vezes se vinga, quebra as coisas em casa, se vinga de uma maneira porque ela está magoada. Por exemplo, a mãe está dando atenção para o irmãozinho, para o irmãozinho menor. Então ela se sente negligenciada, ela se sente deixada de lado e ela faz alguma coisa, ela bate no irmãozinho, ela quebra algum objeto do irmãozinho, ela faz alguma coisa se vingando, porque ela se sente magoada, ela se sente deixada de lado. E também tem outro objetivo equivocado que Dreikurs determinou como inadequação assumida. Essa inadequação é quando a criança ela não se sente capaz. É aquela criança apática, que não faz, que fala que não dá conta e ela realmente acha que não dá conta. Ela simplesmente é apática, ela gosta de ficar ali no cantinho dela, quietinha. Às vezes a gente fala que é aquele, nosso filho quietinho, mas às vezes é porque ele pensa que ele não é capaz.
E aí ele fala, melhor eu nem fazer, nem começar, nem tentar, porque eu não vou dar conta. Então é importante nós vermos, né? Tentarmos ver qual é o objetivo equivocado que aquela criança está tendo. Ela está inconscientemente agindo como? Reagindo daquele jeito errado, equivocado. Então, Dreyfus, ele determinou um remédio para esses objetivos equivocados. E o remédio é o encorajamento. Sim, vamos encorajar os filhos. Encorajar, aceitar que eles realmente têm, né, aquela dificuldade e vamos dar atenção àquele objetivo equivocado que eles estão tendo. O importante é mostrar para a criança que você se importa com ela, que você está querendo dar atenção a ela. Claro que não todos os momentos. Então você pode falar para a criança que está ocupado naquele momento, mas que depois você vai ter um tempo para ficar com ela, né? Pode falar para a criança que vai fazer o jantar, mas mais tarde vai ter um tempinho com ela. E abrace a criança. Isso justamente com aquelas crianças que estão ali demandando da sua atenção. Quando a criança está com o objetivo da raiva, né, está fazendo coisas com raiva, Dreyfus relacionou isso com desencorajamento. Então, será que você, pai, valoriza muito o que está acontecendo de errado? Você expõe muito o que a criança faz de errado? Então, encoraje. Encoraje vendo os pontos positivos. O que aquela criança faz de bom? Mesmo que sejam pequenas coisas, valorize o que ela faz de bom. Valorize o que ela tem de positivo. É importante sempre estar encorajando e focando no que a criança faz de bom, mesmo que sejam pequenas coisas. E então, nós temos também que ter o cuidado, né, de não reagir com a punição. Porque muitas vezes, aliás, nós pais, principalmente a gente que foi criado com aquela disciplina positiva, eu, por exemplo, a minha reação com os meus filhos era da mesma que meus pais tinham comigo, que era punir. Porque se eu estava fazendo uma coisa errada, eu era punida para não fazer errado. E eu reagi muito assim com meus filhos também quando eles eram crianças. Se eles estavam fazendo errado, eu os punia, deixava de castigo, brigava ou até batia. E isso não é bom porque isso cria tanta a raiva como também a mágoa. Isso só faz com que a criança fique magoada, ressentida e pode causar aquele objetivo da mágoa. Segundo a disciplina positiva, a autora Jane Nelson, ela até menciona muito nos seus livros, que ela fala que de onde tiramos a ideia absurda de que para levar uma criança a agir melhor, antes precisamos fazê-la se sentir pior. Então, na disciplina positiva, nós trabalhamos com o encorajamento quando a criança se comporta mal. É importante a gente mostrar para a criança que ela é capaz. Então, é sempre bom a gente falar, olha, você é capaz, você consegue fazer, né? Porque a criança vai se sentir melhor. Vamos focar nos pontos fortes da criança, valorizar e incentivar elas a fazerem as coisas boas. Então, sempre diga para as crianças, olha, bom trabalho, você se esforçou, então você conseguiu boas notas, parabéns. Ou você pode dizer, eu confio em você. Principalmente quando a criança tem aquele objetivo da inadequação assumida. Você fala, não, eu confio em você. Mesmo que ela fale, não, eu não consigo, eu não dou conta de fazer. Fala, não, você consegue, eu confio em você. Geralmente essas crianças precisam de bastante incentivo. E você também pode dizer, obrigada por me ajudar. Que às vezes a gente lá na disciplina positiva, a gente já trabalha muito com o quadro de rotinas, aí já tem lá o quadro de rotinas e a criança tem que fazer lá as atividades. E se ela fizer direitinho, como está lá determinado lá para ela fazer, arrumar o quarto,
né, ajudar a guardar a louça, fale, obrigado por me ajudar. Nunca diga, você fez mais do que a sua obrigação. Não faça isso. Agradeça por ela estar cooperando. Obrigado por você cooperar com a família. Obrigado por você estar ajudando as coisas ficarem organizadas aqui em casa. Então, sempre encoraje. Quando você perceber, né, que está sendo muito enérgico, está querendo agir como punição, então lembre-se, a punição, ela pode até resolver na hora, ela realmente tem resultados na hora, mas a longo prazo, ela traz mágoas, ressentimentos. Inclusive, por uma experiência própria, há poucos dias, eu conversando com meus filhos, eu percebi, né, quanto eles estavam magoados, apesar de já ter mudado muito a minha postura, né, de punir, de brigar, de chamar a atenção, eles ainda comentam como eles se sentem magoados pela forma que eu os corrigia, né, quando eles eram menores, quando eles eram adolescentes. Então, a longo prazo, a punição só traz mágoas, ressentimentos. Não é bom, não vai causar boas qualidades nos nossos filhos. O que vai realmente fazer com que os nossos filhos entendam que não devem agir de certa forma e fazerem melhor, sempre agirem de uma melhor forma, é encorajando. Lembre-se disso. Sempre encoraje seus filhos. Sempre dê atenção e sempre dê muito amor. Até a próxima. Tchau, tchau.